Olá você, tudo bem? O pâncreas é uma glândula mista que apresenta grupamentos glandulares exócrinos que produzem o suco pancreático que auxiliam o processo de digestão a nível duodenal, mas também possuem grupamentos endócrinos que produzem dois importantes hormônios para a regulação da glicemia sanguínea. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia Humana, Sistema Endócrino, estudo do pâncreas, especialmente para você. Vamos lá? Ok! Concluindo nossos estudos de sistema endócrino, hoje nossa aula será sobre pâncreas. Professor, o que nós devemos saber especificamente sobre o pâncreas? Muito simples. Primeira coisa, o pâncreas está localizado na região abdominal do retroperitônio e é caracterizado como uma glândula anfícrina, ou seja, uma glândula mista. Professor, o que é uma glândula mista? É uma glândula que tem porções exócrinas e endócrinas, secreção externa e secreção interna. Aqui, por exemplo, nós observamos a estrutura clássica dessa glândula que é o pâncreas. Olha só, você divide o pâncreas em três porções. A porção anterior, ou cabeça, a porção posterior, ou cauda, e a porção intermediária, que é o corpo. Observe que a cabeça do pâncreas fica alojada dentro de um conduto em forma de C. Esse conduto está relacionado ao intestino delgado e é o duodeno, onde ocorre mais de 90% do processo de digestão. Aqui em cima, essa parte verde está caracterizando a vesícula biliar, que tem os seus condutos que secretam a bile no duodeno para emulsionar as gorduras no seu processo digestivo. Aqui você encontra, olha só, a mesma glândula pancreática em corte transversal, mostrando então os grupamentos celulares exócrinos, conhecidos como ácinos pancreáticos, com os seus ductos, ok? Que conduzem o produto de secreção, respectivamente o suco pancreático, para a região duodenal, para o auxílio da digestão a nível de intestino. Beleza? Aqui você tem a região intermediária, sem muitos detalhes, e aqui atrás você encontra os grupamentos endócrinos da glândula pancreática, são as células denominadas de ilhotas de Langerhans, células alfa, células beta e células delta, responsáveis pela produção e regulação dos hormônios que controlam os níveis da glicemia. Beleza? Ora, detalhando um pouco mais, o que é que nós temos? A porção exócrina do pâncreas, formada pelos ácidos pancreáticos que produzem o suco pancreático, que tem o conteúdo enzimático para auxiliar a digestão a nível duodenal. A porção endócrina do pâncreas apresenta as ilhotas de Langerhans, células alfa, que produzem um hormônio chamado glucagon, e células beta, que produzem um hormônio chamado de insulina. O glucagon é o hormônio responsável pelo aumento da glicemia na corrente sanguínea, assim como a insulina produz a redução da glicemia na corrente sanguínea. São hormônios antagônicos, tá? Cujas suas atuações relacionadas mantêm os níveis de glicose em quantidades basais na corrente sanguínea. Ora, aqui nós temos um esquema que mostra pra gente como funciona o mecanismo de feedback.
Vamos analisar então, nós ampliamos aqui um pouco o desenho, mas olha só, no mecanismo de feedback, a hiperglicemia leva ao estímulo à produção de insulina, ou seja, todas as vezes que a glicose sobe na corrente sanguínea, isso estimulará esses grupamentos endócrinos pancreáticos, as ilhotas de Langerhans, mais especificamente as células do tipo beta, a produzir a insulina para reduzir os níveis de glicemia no sangue. No caso de hipoglicemia, quando você está em jejum e os níveis de glicose caem na corrente sanguínea, isso leva ao estímulo da produção de glucagon pelas células alfa pancreáticas, ok? Que vai fazer com que haja o aumento da glicemia sanguínea. Nós vamos entender como esse processo funciona. Então você observa que os níveis de glicose funcionam, tá, em mecanismo de feedback. Ou seja, quando você se alimenta e é feita então a digestão de alimentos ricos em carboidratos, isso provoca um aumento ou alta taxa de glicose na corrente sanguínea. A alta taxa de glicose estimula as células beta e inibe as células alfa. As células beta, então, secretam a insulina, insulina que vai aumentar a permeabilidade celular à glicose a nível tecidual, mas que atua também no fígado, fazendo com que as células do fígado absorvam a glicose, polimerize as moléculas de glicose no seu interior, formando o glicogênio, um polissacarídeo constituído pela reunião de 30.000 moléculas de glicose, favorecendo então o seu processo de armazenamento nos hepatócitos. E aí, você se alimentou, satisfez a necessidade alimentar, sobe a taxa glicêmica, mecanismo de feedback libera insulina, reduz a taxa glicêmica, você passa um certo tempo sem se alimentar de novo e aí você passa por um processo de baixa taxa dos níveis de glicose. Isso inibe as células beta e estimula as células alfa, que consequentemente liberam o glucagon, que atua no fígado, promovendo a quebra do glicogênio, estimulando o processo que leva à quebra do glicogênio armazenado, liberando então glicose para a corrente sanguínea. Ok? A perfeita integração funcional desses dois hormônios regula então e mantém os níveis basais de glicose na corrente sanguínea. Beleza? Show de bola? Vamos analisar então a ação desses hormônios em maiores detalhes, começando então pela insulina. Ora, a insulina aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Lá quando você estuda a membrana celular, os aspectos relacionados ao transporte de substâncias via membrana, você aprende que a glicose, ela é feita a sua difusão, é feito o seu transporte através de mecanismo de difusão facilitada, através de proteínas específicas transportadoras chamadas de permeases. A insulina atua nessas proteínas, aumentando então a permeabilidade delas a molécula de glicose, facilitando então a sua entrada a nível celular. No fígado, estimula o processo de polimerização em glicogênio, processo chamado de glicogênese. O que é glicogênese? É absorver a glicose a nível de fígado, polimerizar as moléculas de glicose, formando moléculas de glicogênio para armazenar. E esse processo também é estimulado por ação de insulina. Sendo assim, você então diz que a insulina tem ação hipoglicemiante, porque diminui os níveis de glicose no sangue. É produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans e atua após as refeições. Porque no momento em que você se alimenta, ocorre o processo de digestão e absorção dos micronutrientes, açúcares monossacarídeos, principalmente glicose. A glicose funciona como feedback de estímulo para que as células beta produzam insulina, provocando então o processo de glicogênese a nível de fígado, reduzindo a glicemia
sanguínea. Beleza? Aí você tem o glucagon. O glucagon tem efeito inverso à insulina. No fígado irá quebrar o glicogênio em glicose, processo chamado de glicogenólise. A glicogenólise é a quebra das moléculas de glicogênio, liberando então glicose para a corrente sanguínea. Também estimula o processo de lipólise, que é a quebra de lipídios para a liberação de ácidos graxos. Beleza? Ação hiperglicemiante, porque aumenta os níveis de glicose no sangue, é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans e atua nos períodos entre as refeições, porque é nesse período, que é o período de jejum, quando você não está se alimentando, que os níveis glicêmicos se reduzem. E aí exerce o feedback, estimulando as células alfa a produzirem o glucagon. Beleza? Então este é o mecanismo básico da ação hormonal. Mas não se pode falar em pâncreas e não se comentar alguma coisa sobre a diabetes mellitus, ok? Diabetes mellitus ou hiperglicemia. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui, que são os grupamentos exócrinos e endócrinos do pâncreas. Então, olha só, aqui o que é que você tem? Tudo que está aqui em amarelo é formado por um conjunto de células que são chamadas de ácido pancreático. Ó, observe que essas células aqui estão agrupadas em torno de um ducto, que é o ducto secretor. Elas produzem então o suco pancreático, as enzimas do suco pancreático, como tripsina, como quimiotripsina, aminopeptidases, carboxispeptidases, a lipase pancreática, a amilase pancreática. Essas enzimas são produzidas por essas células ácidos pancreáticos, jogados nesses ductos e lançados a nível de duodeno. Então esses são os grupamentos exócrinos do pâncreas. E aqui, na região mais central, você vai encontrar as ilhotas de Langerhans. Você tem as ilhotas de Langerhans do tipo alfa, que nós já vimos o que elas fazem, são responsáveis pela secreção do glucagon, as células beta, que são responsáveis pela secreção da insulina, mas vamos encontrar também as células delta. Essas células delta produzem um hormônio chamado de somatostatina, que é um modulador, ok? Regula a liberação das quantidades adequadas de insulina e glucagon mediante a glicemia. Tá? Não se pode liberar insulina de mais nem de menos, não se pode liberar glucagon de mais e nem de menos. Então existem as quantidades que são consideradas quantidades ideais para o controle da glicemia. E isso é feito por esse hormônio somatostatina secretado pelas células delta pancreáticas. Beleza? E a diabetes mellitus, professor, caracterizado pela hiperglicemia devido à falta do controle metabólico da glicose. Existem dois tipos clássicos de diabetes. Não vamos falar aqui detalhadamente sobre a diabetes mellitus, que é a diabetes relacionada à glicose. Não confundir com a diabetes insípidos, que está relacionado com o hormônio antidiurético da neurohipófise, entendido não? Ou melhor, ADH, produzido pelo hipotálamo, secretado pela neurohipófise. Vamos falar sobre a diabetes mellitus, que tem a ver com glicose. A tipo 1 caracteriza-se pelo pâncreas não produzir insulina o suficiente. Ora, se o indivíduo não produz insulina o suficiente, ele torna-se insulino dependente. Ele precisa tomar insulina externamente. É descoberto logo na infância da diabetes tipo 1. A criança, então, come uma certa quantidade razoável de doce, passa mal, leva para o hospital, quando analisa direitinho, descobre que ela tem diabetes do tipo 1. Certo? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Por quê? Caracteriza-se pela destruição das células beta pelo sistema de defesa imunológico do indivíduo, que produz anticorpos contra essas células. Mecanismo ainda não bem esclarecido pela ciência médica que estuda o assunto. Mas sempre que falar em diabetes tipo 1, o que é que você tem que lembrar? O indivíduo é insulino dependente, ele tem que tomar injeções de insulina todos os dias e é uma doença autoimune porque o sistema de defesa imunológico produz anticorpos que danificam as células beta,
tá? Ilhotas de Langerhans produtoras de insulina. A diabetes tipo 2 está relacionado com a alimentação e a idade, que consiste na redução do número de receptores de insulina nas membranas das células, o que promove resistência à insulina. O indivíduo sempre foi muito dado a alto consumo de açúcar. Quanto mais açúcar você consome, maior será a quantidade de insulina liberada. Quanto mais insulina você libera, mais ocorre estímulo celular, facilitando a endocitose dessa glicose pelas proteínas permeases. Existem receptores na membrana celular que identificam a glicose, fazendo então essa sua absorção através de transporte facilitado e passivo, sem gasto de energia. Com o tempo, as células vão desenvolvendo resistência à insulina, o que interfere nesse mecanismo de permeabilidade. Diminui a permeabilidade das células à glicose. Consequentemente, o indivíduo não consegue mais absorver a glicose como conseguia antes. Tá? A diabetes tipo 2 geralmente vem com a idade. Está relacionado com predisposição genética e também com obesidade. Beleza? Show de bola, galera! Então essa era a informação que eu tinha a passar para vocês hoje a respeito do pâncreas. Outras aulas de sistema endócrino sobre glândula tireoide, paratireoide, neurohipófise, adenohipófise, entre outras, você encontra no nosso canal. Imenso prazer estar com você. Se inscreva e ative as notificações. Vá na descrição do vídeo, baixe os bioeses desta aula para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Até a próxima. Tchau.